pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa licenciatura plena em matemática, da disciplina de matemática básica. Nós estamos na série de aulas 2, né? Uma série de videoaulas, de pequenos vídeos, sobre a unidade 2 da nossa disciplina, que vai falar sobre potenciação e radiciação. Essa aula, eu dividi ela em 3 partes. Uma das partes a gente vai falar sobre potenciação, a outra somente sobre radiciação, suas propriedades, conceitos, exemplos. E uma outra aula a gente vai tratar um pouco sobre as operações que são possíveis fazer utilizando-se dessas operações e de outras operações, que é o foco também da nossa atividade. Então sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar os nossos estudos. Lembrando que a nossa disciplina de matemática básica, ela é uma disciplina que visa, revisar conteúdos básicos, primordiais para o conhecimento de vocês relacionado à matemática do ensino fundamental e do ensino médio, que vocês precisarão utilizar esses conhecimentos em disciplinas futuras, certo? Então, nessa unidade, a gente tem um material complementar, que tem 2 resumos lá sobre as regras de potenciação, radiciação, uma breve lembrança sobre isso, e depois vocês vão praticar fazendo uma lista de atividades, tá bom? Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades sobre o conteúdo de potenciação e radiciação. Para iniciar, a gente vai fazer uma retrospectiva, né? A gente estudou na aula 1 sobre os conjuntos, os conjuntos numéricos. E esses conjuntos, lembrando o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dentro de cada conjunto, nós podemos realizar operações. E dependendo dos conjuntos, algumas operações elas vão ser possíveis de se realizar, outras vão ser mais limitadas, né? Algumas propriedades vão ser válidas para alguns conjuntos e em outros conjuntos não é válido. Do que eu estou falando. Vamos dar um exemplo. A comutativa, para os números naturais, na soma, ela é válida. A comutativa para a subtração, por exemplo, a diferença, ela já não é válida. Já não é válida. Por quê? Porque se eu tenho 2 menos 1, é válida dentro dos naturais. Mas se eu tenho 2 menos 3, essa operação já não é válida nos naturais. Então, tem algumas operações da subtração que não é válida para o conjunto dos números naturais. Da mesma forma para os inteiros, da mesma forma para outros conjuntos. Conjunto dos números racionais, aqui é a forma em que ele é definido, É todo número que pode ser representado na forma de uma fração, desde que tanto o numerador quanto o denominador pertençam aos conjuntos dos números inteiros e que o denominador tem que ser diferente de zero. E os conjuntos irracionais, são aqueles conjuntos que ficam à parte do conjunto dos racionais, mas que pertencem ao conjunto dos números reais. São números decimais que não são exatos e não são dízimas periódicas. Então, na sua maioria, são números especiais, é o caso aí de π, ou as raízes não exatas, as raízes quadradas, cúbicas não exatas. E ainda temos os números reais, que é esse conjunto maior que engloba tanto os naturais, quanto os inteiros, quanto os racionais, quanto os irracionais. É chamado do conjunto dos números reais. Bom, algumas operações são válidas nos naturais, como eu falei. Exemplos são a adição, multiplicação, e as suas inversas também, são admitidas. E o exemplo que eu dei, é sobre a subtração. E ainda temos outras operações, como é o caso da potenciação. Aqui vocês estão vendo, nesse quadrozinho amarelo, alguns exemplos sobre o que é uma potenciação, Então, a potenciação é nada mais do que a multiplicação de termos, que se repetem determinadas vezes, indicada por um número chamado expoente, dentro de que repete o número que a gente chama de base. Então, nesse caso aqui, a gente tem o exemplo, a elevado a zero vai ser sempre igual a 1, e a sendo diferente de zero, a elevado a 1 vai ser sempre igual a ou seja, todo número elevado a 1 é ele mesmo,
E a gente vai ter essa forma genérica, né, essa forma geral de expressar A elevado a N, por exemplo. É uma multiplicação de sucessores de vários fatores A N vezes, né? N determina a quantidade de vezes que esse A vai ser multiplicado. Então, se A elevado a N for igual a B, chamamos A, né, de base, N nós chamamos de expoente, B a gente chama de resultado ou de potência, né? De potência. E, de fato, o que é mesmo essa potência, né? O que é essa potência? Então, um conceito de potenciação é um conceito matemático, uma operação que consiste em elevar uma quantidade a alguma potência, ou seja, o ato de potenciar, né? O ato de potenciar. Isso é uma potência. Então, é uma operação matemática que visa fazer multiplicações do mesmo valor, determinado pelo número de vezes que um expoente determina. Bom, então, um conceito mais formal é uma operação matemática que envolve multiplicação de fatores iguais, pode ser utilizada para simplificar alguma notação, né? Então, a gente vai ver que existe a questão da notação científica, que é muito utilizada esse tipo de expressão, porque ao invés de eu ficar repetindo o mesmo número várias vezes nessa multiplicação, eu simplesmente uso a expressão na forma de potência. Por exemplo, se eu multiplicarmos o 2 5 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É muito mais prático eu escrever ele na forma de potência, 2 elevado a 5, do que escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E principalmente quando se falar de potências maiores, de expoentes maiores. E 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, a gente vai chamar esse 2 aí de base, o 5 é o expoente, o 32 é o resultado ou a potência. Outros exemplos, né? Um outro exemplo aqui, 3 elevado a 2. 3 vezes 3, né? Que é igual a 9. Pessoal, tem um erro muito comum, né, no ensino fundamental, das pessoas fizerem 2 elevado a 3 e fazerem 2 vezes 3 e dizerem que é 6, ao invés de dizer que é 8, né? Mas não é para multiplicar base e expoente, é para você multiplicar o expoente, a quantidade de vezes que, aliás, você multiplicar a base, a quantidade de vezes que o expoente está determinando. Então, se é 2 ao cubo, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes repetir aquele 2 nessa multiplicação. Tem a questão da leitura, né? Então, geralmente você lê o número da base elevado ao número do expoente. Exemplo, 3 elevado a 2, elevado a 5, elevado a 7. Ou então, a gente pode falar ao quadrado, né? Ao cubo, a quarta potência, a quinta potência, a milésima potência e por aí vai. Aqui está a forma, né? Como a gente faz essa leitura, né? 5 elevado à quarta potência, ao quadrado, ou simplesmente 10 elevado a 5, por aí vai. Lembrando que sempre expressa uma multiplicação, e aí por isso a gente precisa saber e lembrar, né, da multiplicação. A definição aqui, mais uma vez, A elevado a N é A vezes A vezes A N vezes o número de fatores, né? Aqui está a demonstração de quem são esses valores, né? Aqui a gente vai ter o exemplo, mais exemplos de como isso fica. E aí eu pergunto para vocês, então vamos lá, quanto é 5 à quarta potência? Ou 5 elevado a 4, que valor é? Ou 10 elevado a 5, que valor é? No caso de 5 elevado a 4, você vai multiplicar o 5, né? 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Então, a gente pode fazer 5 vezes 5 é 25 e o outro 5 vezes 5, 25. 25 vezes 25, 625. Quando a gente tem um 10 elevado a uma potência, basta a gente escrever o 1 e colocar a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Então, 10 elevado a 5 é 1 e 5 zeros, né? Acompanhando aí. 1 e 5 zeros. Esse valor vai ser 100 mil, 10 elevado à quinta potência. As observações que a gente fez lá no slide anterior tem que todo número elevado a 1 é ele mesmo e que todo número elevado a 0 é 1. Essa notação aqui, ela foi convencionada por conta de uma das propriedades da potência. Então, a gente vai estudar agora que as potências, elas têm propriedades que elas seguem, essas propriedades, né? Que elas precisam ser seguidas para que os resultados sejam coerentes.
E há outro exemplo aí, né? E outro cuidado que a gente tem que tomar é que não existe zero elevado a zero. Né? Não vai existir essa conjectura. Por quê? Porque esse valor é indeterminado. Né? Então, mesmo que diga que todo número elevado a zero é 1, é todo número diferente de zero. Todo número diferente de zero elevado a 1 é ele mesmo. Por que nós temos essa indeterminação? Por conta da convencionalidade de dizer que todo número é elevado a zero, diferente de zero, seja 1, o resultado poderia ser 1 ou poderia ser 0, porque 0 multiplicado, dependendo das vezes que se multiplica, também é 0. Mas por que indeterminação? Porque o 0 ele representa o vazio, né? Ele representa o vazio. Então, como é que eu teria esse vazio, né? O expoente vazio, a base vazia. Então, é como se não existisse, né, algo indeterminado mesmo. Porque se eu tenho 0 elevado a 10, eu estou afirmando que é o 0 multiplicado 10 vezes, né? 0 vezes 0 vezes 0. Mas quando eu tenho 0 elevado a 0, eu não tenho nada. Então, é algo que é indeterminado, certo? Bom, em que situações a gente utiliza, né, a potenciação? Né? Em diversas situações do dia a dia, a gente pode analisar. Um exemplo que é dado aqui é sobre a questão do cálculo de uma área, né? De uma área, de uma figura quadrada, por exemplo. Então, a gente vai multiplicar. O volume, se fosse o volume, seria multiplicar o volume de um cubo, multiplicar as arestas, né? Levar as arestas ao cubo 3 vezes, porque um cubo é uma figura, né, que todas as suas arestas têm o mesmo tamanho, e aí ela possui 3 dimensões, né? Largura, comprimento e altura. Então, basta multiplicar essas 3 dimensões e encontramos seu volume. Como elas são iguais, seria uma potência, né, do valor da aresta ao cubo. Outro exemplo que a gente pode citar é sobre árvore genealógica, né? Por exemplo, né? Um casal, né? Teve 4 filhos, cada filho teve mais 2 filhos, cada 2 filhos teve mais 2, no caso, netos, né? E aí a família ela cresce de maneira exponencial. Então, usa a ideia também de potência. Aqui está um exemplo, né? Para saber a área daquele quadrado, bastaria multiplicar 12 vezes 12 ou 12 ao quadrado. Outra situação também que a gente usa a ideia de potência é sobre outros problemas da vida real, como é o exemplo de calcular quantas placas podem ser criadas de forma diferente, apenas alterando as letras e os números, né, dessa configuração aí. Então, quando a gente tem essa configuração, e a gente sabe que, no caso, essa placa, né, todos os automóveis são compostos por 3 letras do alfabeto, 4 números, essa configuração era uma configuração anterior, né, hoje já temos que dentro desses 4 números vai ter um elemento que é letra, né? Mas aqui, para esse espaçozinho aqui, que algarismos eu poderia colocar aqui, né? Então, eu tenho 10 algarismos possíveis. Então, posso colocar 10 algarismos aqui, 10 algarismos aqui. Então, eu tenho uma multiplicação de 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado. Então, esse valor também representa uma potência. Imagine se você também for fazer com outro, né, um exemplo amplo, né? Então, as 26 letras do alfabeto para cada valor e 10 para cada algarismo. Então, a gente tem aí, ó, duas potências, 26 ao cubo e 10 à quarta potência. Então, vai dar um valor aí de 175.760.000 placas, né? No total aí que podem ser criadas. Então, expressa também uma potência. Agora nós vamos conhecer quais são as propriedades da potenciação, certo? Então, para facilitar algumas resoluções, alguns exercícios, alguns problemas que envolvam a potenciação, se faz necessário conhecer e aplicar algumas propriedades. Vamos ver quais são elas, né? Aqui está um resumo bem prático dessas propriedades, mas a gente vai ver detalhadamente cada uma delas e mais além desse exemplo. Mas aqui a gente tem uma anotação, né? É interessante a gente perceber que aqui, ó, a gente tem se vocês vão lembrar aí, que a gente tem, ó, só um minuto.
A gente tem a primeira propriedade, que é o quê? Multiplicação de potências de mesma base, né? Então, o primeiro exemplo é esse. Multiplicação de potências de mesma base. Então, eu tenho aqui, ó, o valor de A, a base é A, o expoente aqui é M e o expoente aqui é N. Então, quando eu tiver essa situação em que eu tenho bases iguais, expoentes diferentes, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso conservar essa minha base e somar esses expoentes, né? Os expoentes também podem ser iguais, né? A gente vai somar do mesmo jeito. Conserva a base e soma os expoentes. Então, no produto de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Isso facilita, por exemplo, para fazer aqui, ó, 2A ao cubo vezes 2A quarta, mesma base, expoentes aqui. Então, eu conservo a base 2 e somo os expoentes, que é 3 mais 4, certo? Que fica 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 ou 128, que já é o resultado, seria o resultado final, né, dessa operação. Isso acontece com esses expoentes, tanto no conjunto dos números naturais, como no conjunto dos números inteiros. Então, a gente sabe que existem expoentes que são negativos. Então, nesse caso, aplica-se a mesma regra. Conserva a base e soma os expoentes. Só que nesse caso, né, quando eu somar esse expoente, eu tenho um positivo e negativo, vai ficar negativo, vai dar 3. 3 ao cubo, que é 27. Ah, isso só faz com os números inteiros? Não. Faz também com os números racionais. Ó, aqui um exemplo. Ó, duas frações, né, iguais, né, bases iguais, e os expoentes aqui, ó, eu vou somá-los. 7 mais 2, 9. Então, 2 terços elevado a 3, 2 terços elevado a 7, vezes 2 terços elevado ao quadrado, é igual a 2 terços elevado à nona potência. E como é que eu resolvo nesse caso com fração? Bem simples. Numerador a nona potência, né? 2 elevado a 9, você calcula. E 3 elevado a 9, você também calcula. Perceba que mesmo 3 sendo um número pequeno, quando é elevado a 9, olha o número gigante que fica, né? Porque o processo de potência, né, dessa multiplicação, o número aumenta bem, muito rápido. Segundo exemplo, né, é a divisão de potência de mesma base. Então, quando eu tenho uma multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. E na divisão, né? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, nesse caso, a gente vai fazer o processo inverso. Então, a gente vai conservar essa base e, em vez de somar os expoentes, a gente vai fazer a subtração desses expoentes. Então, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então, se tiver nesse formato, com esse símbolo de divisão, ou se tiver nesse formato, com o símbolo de fração, a gente tem esse resultado, né? Essa expressão. Então, agora que a gente tem alguns exemplos, ó. 2 ao cubo dividido por 2 à quarta, ou da forma de fração, é só pegar 3 menos 4. 3 menos 4 é menos 1. Nesse caso, já aplicou-se outra propriedade aqui. É a propriedade que diz que quando eu tenho um elemento, um expoente negativo de uma base, o que é que eu faço? Eu faço o inverso da base e conservo esse expoente, né? Então, ele estava negativo, conservo ele positivo. Então, o que é o inverso da base? O inverso da base é o quê? É numerador, troca de posição com o denominador. Então, numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser numerador. Então, esse que é o inverso de um número. Então, o inverso de 2 é 1 meio. O inverso, por exemplo, de 1 meio é 2. De 1 terço é 3. De 2 terços é 3 meios, certo? Aqui do mesmo jeito, a divisão. Percebam que, ó, olha o processo aqui. 3 à quinta menos, né? Porque é divisão de de bases iguais. Então, eu conservo a base e subtrai os expoentes. É 5 menos, só que o expoente do denominador é negativo. Então, essa multiplicação aqui, ó, vai se tornar positivo e eu vou ter o resultado de 3 elevado a 7, que é 2.187. Isso não foge para frações, né? Divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica 2 quinto elevado a 5 e a gente faz cada um, né? Numerador elevado a 5, 2 elevado a 5, 32 e 5 elevado a 5, 3.125. Esta é a segunda propriedade da potenciação.
Terceira propriedade, né? Potência de uma multiplicação. Né? Eu tenho um expoente e tenho vários números sendo multiplicados, todos eles elevados a esse expoente. Ela é expressa dessa seguinte maneira: a multiplicação de 2 ou mais fatores elevado a um expoente é igual à multiplicação desses fatores separados, cada um elevado ao mesmo expoente. Então, eu posso dizer que A vezes B vezes C elevado a M é a mesma coisa de A elevado a M vezes B elevado a M vezes C elevado a M. Elevado a M. Ou seja, né? Se eu também tiver A elevado a M vezes B elevado a M vezes C elevado a M, eu também posso expressar da seguinte maneira: só o A vezes B vezes C e depois elevar o expoente a M. Ou um exemplo aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 4 elevado a 2. Então, eu posso fazer 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2. Resolvendo cada um desses, né, os valores, 4, 9, 16, quando eu multiplico vai dar 576. Mas eu poderia também, esse mesmo 576 aqui, ó, ele é resultado de 2 vezes 3 vezes 4, né? Então, por exemplo, 3 vezes 4 é 12, vezes 2, 24. Seria 24. 24 elevado ao quadrado é 576. Então, a propriedade, ela é totalmente válida, né? Outro exemplo aqui, um cubo, né? 1 vezes 5 vezes 6 ao cubo. 1 ao cubo vezes 5 ao cubo vezes 6 ao cubo vai dar 27.000. Mesma coisa seria se eu fizesse 5 vezes 6, né? Que é 30. E vezes 1 é 30. 30 ao cubo. Né? Então, 30 ao cubo, uma estratégia rápida de fazer. 30 ao cubo é 3 ao cubo, eu já sei que é 27. E esse zero, né, ao cubo é como se eu acrescentasse esses 3 zeros aqui, né, o número, certo? Quarta potência, né, potência de uma divisão. A divisão de 2 fatores elevado a um expoente é igual à divisão desses fatores, cada um elevado ao mesmo expoente. Então, a mesma propriedade, parecida com a da multiplicação, né, lá dos fatores, com a divisão aplica-se a mesma coisa. Só que nesse caso, B precisa ser diferente de zero, porque ele não pode assumir um denominador sendo um valor zero, um valor nulo, né? Então, aqui a gente também tem mais exemplos, né? Fração, com fração 3 quartos ao quadrado, 3 quartos vezes, né? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 9, 16. Então, não tem nenhum problema, né? 1/5 também é a quarta potência, mesmo esquema, 1 sobre 625. Outra propriedade é a potência da potência, potência de potência. O que é isso? É quando eu tenho um número já com uma potência elevada a outro número e esse conjunto está elevado a um outro número, né? Esse conjunto aqui, esse valor total está elevado a outro número. Então, por exemplo, A elevado a M elevado a N. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente multiplicar esses expoentes. Eu multiplicando esses expoentes, eu encontro o valor resultante. Por exemplo, 6 ao quadrado elevado ao cubo. Então, eu posso simplesmente multiplicar 2 vezes 3, que dá 6. Isso significa que é 6 a sexta potência, 6 elevado a 6. Então, 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes vai dar 46.656. Se eu fizesse também 6 ao quadrado, 36 ao cubo, esse valor também é igual a esse valor aqui, 46.656, certo? Mesma coisa aqui, ó. 2 ao cubo elevado à quarta potência. Então, é só multiplicar 3 vezes 4, 12, que vai dar 4.096. Ou se eu fizesse 2 ao cubo, que eu sei que é 8, 8 à quarta potência. Seria 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 é igual a 4.096. A sexta potência é potência de um expoente racional fracionário. Então, quando eu tenho uma base inteira e o expoente é fracionário, ou seja, o expoente ele é um número, é uma fração. Então, essa operação ela é expressa por uma raiz, né? Ou seja,
é como se fosse a operação inversa. A potenciação ela é a operação inversa da radiciação. Portanto, a potência de um expoente racional fracionário pode ser transformada em um radical. Então, a gente vai transformar em um radical. Lembrando que, tem um detalhe, o numerador dessa fração, ele vai ser expoente dessa base, e o denominador dessa fração torna-se o quê? Torna-se o índice aqui, ó. Vai tornar-se o índice aqui, vai tornar o valor dessa raiz. Se for um 2, raiz quadrada, né? Se for o 3, raiz cúbica e por aí vai, certo? Então, o m fica aqui com a base, o numerador, e o n fica aqui no índice. Lembrando que esse n tem que ser maior ou igual a 2, né? Porque não existe raiz de 1, por exemplo. Não. Até porque não existiria esse radical se aqui fosse 1. Se aqui fosse 1, seria só a elevado a n, então não fazia sentido transformar em nenhum radical. Vamos ver os exemplos? 5 elevado a 3 meios. É só colocar 5 ao cubo na raiz quadrada. 5 ao cubo é 125, então eu faria a raiz quadrada de 125. Né? Quando a raiz é quadrada, a gente oculta esse índice, né? Não tem necessidade de colocá-lo. Né? Em outros casos, a gente sempre coloca para lembrar que essa raiz, né, ela tem um índice diferente de 2. Aqui é o caso, ó, a gente faria essa... Alguns exemplos não vão ter, por exemplo, não tem raiz quarta de 4, não é um número exato, né? Se fosse raiz cúbica, teria. Mas como é raiz quarta, aqui não tem. Não tem. Então, a gente geralmente deixa expresso dessa maneira, certo? Vamos para a sétima propriedade, né? Que é potência de um expoente igual a zero, a gente até viu, né? Que é todo número elevado a zero. E essa propriedade, ela é decorrente lá da primeira propriedade. Porque imagine, por exemplo, né? Se eu tenho 5, aliás, da segunda propriedade, 5 elevado a 6 sobre 5 elevado a 6. Se eu posso dividir isso aqui, a gente percebe o seguinte, 5 elevado a 6 é o quê? Usando a propriedade divisão, bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 6 menos 6 é 0. E por que isso é 1? Porque 5 elevado a 6 é um número igual. 5 elevado a 6 é igual a 5 elevado a 6. Então, se eu tenho uma divisão de dois números iguais, isso é 1. Então, por isso que 5 elevado a 0 também é 1. Então, generalizando, né? A elevado a n sobre a elevado a n, isso é igual a 1. Porque são dois números iguais. Logo, isso é igual a n menos n, a igual a n menos n, a igual a elevado a 0. Então, a elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Lembrando que essa base precisa ser diferente de 0. Né? E todo expoente, né, toda base elevada a expoente 1 é ele mesmo, porque ele vai ser repetido apenas uma vez, independente desse valor, né? Em que é menos 9, né? É igual à própria base, certo? Menos 9. Aqui a gente tem algumas situações problemas, e nessas situações problemas a gente vai ter expressões que a gente precisa simplificá-las. Então, a gente tem diversas expressões. Então, aqui a gente tem várias operações. Tem tanto a multiplicação, tem a divisão, né? Então, você vai precisar fazer aos poucos cada uma delas, obedecendo a ordem de expressões. Então, para quem não lembra, né, a gente resolve sempre expressões, aqueles valores que estão dentro de um parêntese, ou um colchete, ou uma chave, para depois ir resolvendo as coisas que estão externas. Então, nesse caso, a gente vai resolver quem? Primeiro, a gente resolve aqui, ó, que está aqui dentro. Conserva a base, somos expoentes. Depois a gente resolve esse aqui. Como é divisão, usa a propriedade, conserva a base e subtrai os expoentes. Como o expoente é negativo, faz o inverso da base, até encontrar o resultado. Nesse caso aqui, a gente vai fazer primeiro o quê? A potência da potência. Né? A potência da potência a gente vai fazer primeiro. Depois a gente vai ter o quê? A gente pode fazer em qualquer ordem, né? Porque a gente vai fazer na ordem que aparece. Primeiro a gente vai fazer 5 ao quadrado vezes 5 elevado a menos 6, né? Usando a propriedade de conservar a base e somar os expoentes. Depois a gente usa a propriedade de conservar a base e subtrair os expoentes. E encontrar o resultado aqui, né? Aqui a gente tem, né? Um lembrete sobre a questão da base, né, ser positiva. Se a base é positiva, a potência é positiva. Mas se a base é negativa, a gente vai ter duas
é possibilidades. Esse resultado pode ser positivo, se o expoente for par, e negativo se o expoente for ímpar. Isso é uma informação muito importante, porque muitos problemas ou muitos exercícios vai resolver, né, baseado nessa paridade do expoente. Então, é muito importante vocês também lembrarem. Aqui estão alguns exemplos, né? 2 ao cubo elevado à quarta. Então, quando a base é positiva, o valor vai sempre ser positivo, independente do expoente. Mas quando a base é negativa, o expoente sendo par, o resultado é positivo. O expoente sendo ímpar, o resultado é negativo. Por que isso? Isso decorre lá, né? Quando a gente for fazer aqui, ó, a repetição dos sinais, ó. Menos e menos, vai dar positivo, positivo e negativo, negativo, negativo e negativo, positivo. Por conta disso, a gente vai ter essa divisão. E quando o expoente, né, for inteiro negativo, a gente vai usar aquela ideia de fazer o inverso da base, que eu já falei para vocês, já relatei para vocês, e aqui está expresso como se faz, tá? E por último, por fim, eu trouxe uma curiosidade, alguns exercícios, né, exercícios mais interessantes ou de Olimpíadas, né, eles trazem muito sobre essa ideia de você perceber qual é o algarismo das unidades do número tal. Então, 3 elevado a 521. A gente fazer isso na mão, né, é praticamente impossível, né? Mas eu consigo saber qual é o algarismo, o último algarismo desse número, por quê? Porque existe um padrão de potências, né? Então, as potências, elas obedecem um padrão. Como você pode ver aqui, ó, o número 3, ele elevado a 1, ele é 3. Elevado a 2, 9. Elevado a 3, 27. Então, o último algarismo aqui é 7. Elevado a 4, 81. Perceba que quando eu coloco elevado a 5, o elemento aqui, ó, da unidade repete. Elevado a 6, o elemento da unidade se repete. Então, todo 3 elevado a qualquer número sempre vai resultar em 3, 9, 7 ou 1. Então, eu tendo esse expoente, eu consigo encontrar. Como? Aqui a gente percebe que o padrão é de 4 em 4. Então, eu pego esse valor aqui, desse expoente, divido por 4, né? E vou analisar o resto da minha divisão. Se o resto possível, quando é uma divisão por 4, o resto é 0, 1, 2 ou 3. Então, se o resto for 0, o resultado vai terminar em 3, né? Se o resto for 1, vai ser 9. Se o resto for 2, vai terminar em 27. Vai terminar em 7. E se o resto for 3, né, que é a última possibilidade, o expoente vai ser 1. E aí a gente vai ter como encontrar o algarismo das unidades de qualquer potência, certo? Ficamos por aqui na primeira parte da nossa aula. Até o próximo vídeo.